Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas. Tinha tempo que não gravava somente eu e Jordelei. E essas perguntas são dos membros do canal, mas são perguntas que são tão interessantes e que podem ajudar tantas pessoas que a gente decidiu fazer um vídeo e publicar para todos, né? Então, dá um oi para a turma, Jordi. Olá, pessoal. Até estava combinando com o Robson agora há pouco. Caramba, só nós dois de novo voltamos. Voltamos ao início da gravação, Se lá no não mês de dezembro. fosse, exato, se não fosse a paisagem minha no fundo, né, da sacada para o quarto, daria para dizer que é um vídeo antigo. Não, mas o meu retrato no fundo também mudou para o de Jesus aqui. Ah, verdade. Então, uma das perguntas é da Tereza Cristina, e ela fala um assunto que já apareceu outras vezes no canal, mas que eu vejo que sempre volta, muitas pessoas angustiam com esse assunto, né? Então, sempre vale a pena a gente esclarecer outra vez. Então, ela diz assim: boa tarde, desde já agradeço de coração pela atenção. O Espiritismo é algo muito novo para mim, embora faça todo sentido tudo que tenho lido e ouvido acerca. Mas tenho várias dúvidas. Temos um cãozinho com vários problemas de saúde que o faz sofrer bastante. E a nós também, porque nos é difícil vê-lo passar por tanta dor. Minhas perguntas: os nossos amiguinhos e nós encontramos nessa vida por acaso? Ou já programado antes de encarnarmos? Ou existe alguma ligação anterior entre nós de outras vidas? Por que uns são tão saudáveis e outros com tantas doenças? É expiação para ele e para nós? Uma coisa que eu posso começar a falar enquanto o Jordelei conecta, eu assisti um vídeo há pouco tempo, né, de um irmão de Franca, o Eduardo Gibelli. De vez em quando eu cito ele porque eu acompanho o trabalho dele, ele é uma pessoa fenomenal mesmo. E ele fez uma live sobre animais de estimação. E uma das coisas que ele procurou no livro dos espíritos, né, e nas obras subsidiárias para responder, é essa questão dos animais sofrerem. Os animais, eles não têm livre-arbítrio, então eles não têm resgate. O sofrimento deles é, em parte, para depurar a energia, essa energia que está se transformando de instinto para uma consciência livre. Nós já estivemos nessa etapa anterior, né, segundo Leon Denis, e também para acompanhar a energia do planeta. Então, nosso planeta é um planeta de expiações e provas. Então, toda a vida, né, que se manifesta nesse planeta ainda sofre esse clima de energia de expiações e provas. Mesmo que as plantas não tenham expiações, né? Os animais não têm expiações, mas eles têm dor, eles têm o fim da vida física deles, né? Mas isso tudo são depurações energéticas para evoluir esse tipo de vida. Quando o mundo se regenerar, a vida deles também não vai ter essa dor, né, esse sofrimento. Então, só uma primeira resposta, que é essa questão do sofrimento que inquieta muita gente. Os nossos queridos benfeitores espirituais nos dizem que nós, enquanto humanos, alteramos por demais o processo da vida de forma positiva e construtiva. Eles nos ensinam que o processo reencarnatório dos animais é constante e muito rápido. Nos ensinam sobre o processo da evolução, desde a sua consciência coletiva, muito bem mostrada, exemplificada, através dos cardumes, nos oceanos, nos rios, aonde, como desenhos, como formas incríveis de proteção, também se protegem de seus predadores. E dentro desta própria consciência, encontramos diferentes formas de vida dentro do oceano. Desde o processo dos peixes a mamíferos, que também habitam as águas.
Já no âmbito terreno, aonde as provações são mais de desenvolvimento das consciências, através do desenvolvimento das emoções, do amadurecimento dos sentimentos. Cabe aos mais esclarecidos o processo na evolução de cada um dos seres. Então nós vemos, desde os pequenos aos grandes, o processo do desenvolvimento seguro e produtivo, dentro de uma própria espécie de animal. Confundimos-nos, às vezes, quando falamos da raça, mas a raça não é as diferenças. A raça é apenas nominal e animal. Mas dentro das raças, as suas subdivisões. E dessas subdivisões, dentro do mundo animal, levando em consideração o ser humano como um animal que difere-se dos demais pela razão, pelo raciocínio, pelo intelecto. Nós vemos nos nossos queridos amparadores e desenvolvedores do amor o processo da educação e do amor recíproco para com seus superiores. Nós observamos a sua essência, ainda primitiva, diante da sua própria provação, se assim podemos chamar. Um animal para outro animal será sempre o poder que ele exerce sobre os mais fracos, mas sobre aqueles que ele sabe ser inferior, ele sempre se colocará na sua condição submissa à energia colocada. Por isso que vemos inúmeros irmãos em desenvolvimento, ainda na sua forma animal, criando um amor incondicional. E através desse amor incondicional, de entrega, como um fiel companheiro, o seu processo de amadurecimento e crescimento, chegando até as fases mais evoluídas do reino animal. E encontramos neles os equinos, já com suas formações de chakras bem desenvolvidas e com senso de inteligência já muito diferente das suas formas primárias. Quanto às dores, precisamos compreender que nós, no âmbito e no intuito de amar e proteger, alteramos a essência destes animais. Os cães provêm dos lobos, e da brutalidade dos lobos criou-se a docilidade dos amigos inseparáveis. Mas nesse processo de transformação genética, muitas vezes manipulado pela nossa capacidade ainda limitada, alteramos formas, raça, etnias, modelos, formas e criamos novas consciências. Que Deus, o Criador, nos permite, por sermos co-criadores do universo. Porém, neste processo, criamos inúmeras fragilidades, como o estresse muito generalizado em formas tão pequenas como os pinchers. E também processos renais muito comuns nos seres humanos. E nada de comum para uma raça, para uma forma animal. Mas com a alteração da alimentação gerada por nós, e isso
assumindo as responsabilidades de ter-nos como filhos e como filhos mimados com alimentos não apropriados, geramos inúmeros distúrbios na criação e na manutenção desses seres. Com a bondade do Criador, sabemos que eles, como espíritos, nada sofrem, mas muito aprendem. Mas nós, como seres humanos, como seres de intelecto desenvolvido, precisamos compreender que o amor nem sempre é mimar, nem sempre é orientar de forma equivocada, mas sim demonstrando e ensinando com a simplicidade e com o amor que nos tem. Obrigado, mentor. Obrigado, Jordelei. Agora a gente tem 3 depoimentos, todos eles falando sobre sonhos. E é interessante porque esse assunto dos sonhos também sempre é recorrente, né? E 3 pessoas trouxeram o mesmo assunto, só que de ângulos diferentes. Então, deixa eu só localizar aqui. O primeiro é da Vera Lúcia. Ela faz um depoimento, pergunta. Então ela diz assim: boa noite, meus irmãos abençoados. Primeiro gostaria de agradecer pelo carinho e atenção de todos vocês e agradecer também ao Jordelei pelo abraço carinhoso que sempre nos manda. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sabe, minha mãe desencarnou em julho de 2021, ela infartou, apesar de algumas enfermidades que já tinha, e às vezes sonhamos com ela, eu e meus irmãos. E muitas vezes alguém de nós sonha que estamos todos juntos dela em algum lugar. Somos em 9 irmãos, 6 homens e 3 mulheres. E aí penso, se todos nós estávamos lá, por que apenas só um lembra para contar e os demais não se lembram de nada, nem o que sonhou aquela noite? Então acho estranho esse fato e não entendo, pois se houve uma reunião dela com os filhos, enfim, os sonhos e seus mistérios, eu gostaria de saber em específico nesse caso. Poderia me explicar sobre isso, como isso funciona? Desde já, muito obrigada, que Deus continue abençoando vocês. Aí tem uma segunda fala sobre sonho, que é da Aline. Então, ela primeiro fala, né, que já mandou as perguntas algumas vezes, ainda não foi respondida. E aí ela diz assim: a pergunta que mais repito é sobre o item 402 do Livro dos Espíritos. Queria saber mais detalhes sobre o tipo de sonho que desconhecemos para não cairmos em contradições. E várias das minhas perguntas caem numa constatação de que esses textos foram escritos há umas gerações e sociedade anterior à nossa, não é? Não estaríamos já vivendo e experimentamos a energia do amor um pouquinho diferente? Pergunta 402. É bom que aí você lê logo Estou no procurando depoimento. aqui. E o último depoimento sobre sonhos é do Vitor Lemos, e ele diz: após o desencarne, sabemos pelo Livro dos Espíritos que todo o passado se desenrola diante do espírito. Não de maneira absoluta, mas de maneira que está ligada ao seu pensamento no presente. E quanto às primeiras existências, fica vago no esquecimento. Poderia o espírito lembrar de algum intercâmbio planetário, e mesmo da vivência em outros planetas, me referindo a espíritos de pouca envergadura moral? Sabemos pelos ensinos de Jesus existem várias moradas na casa do meu Pai, lei da fraternidade universal. Agradecido, paz e luz. Eu acho que, apesar de ele estar falando do desencarne especificamente, tem a ver com essa lembrança, né? Do mundo espiritual, do sonho, de quando eu estou do outro lado e tal. Perfeito. Aline, eu vou ler com muito cuidado a pergunta 402 e eu prometo trazer mais elucidações sobre ela, tanto eu quanto o Robson, porque o Robson já deve ter se aprofundado bastante sobre ela, conhecendo bem esse querido amigo, mas eu vou relê-la, né, sei lá por quantas vezes, porque toda vez que a gente lê, a gente tem uma visão diferente. Mas as demais perguntas, elas estão muito próximas
assim, inclusive essa. Sim, Kardec escreveu em 1840 e alguma coisa. Os conceitos daquela época, nós não podemos esquecer que a sociedade vivia a Revolução Industrial. E, além de tudo, muitos conceitos extremamente objetivos em função das crenças religiosas que também eram vigentes no momento. E todo um conhecimento trazido diante daquilo que confrontava demais o poder, a política e a religião da época, precisava ser muito bem determinado em palavras, em conceitos extremamente rígidos para uma época. O próprio Kardec nos diz que ele foi só o pontapé, que muitos viriam, muitos acrescentariam e muito conhecimento expandiria. Que o Espiritismo nunca seria dado a última palavra. Entendam o Espiritismo não como a doutrina religiosa que conhecemos, porque virou uma doutrina religiosa, mas ela tem uma tríplice fundamentação: religião, filosofia e ciência. E isso nós não podemos esquecer, por mais que hoje só se fale de religião. Mas existem os dois pontos que têm que ser abordados e necessitam ser lembrados. Então, quando falamos dos sonhos, nós voltamos ao Livro dos Médiuns, ou avançamos ao Livro dos Médiuns, que fala sobre a emancipação da alma. Que numa época foi muito pouco trabalhado, porque eram tantos assuntos a serem revelados que eles precisavam ser apenas pincelados. Na complementação desta obra, encontramos André Luiz, encontramos Emmanuel, encontramos inúmeros outros escritores espirituais, mas colocamos um pesquisador terreno que trabalhou com Francisco Cândido Xavier, que chama-se Valdo Vieira. E ele aprofunda-se no estudo da emancipação da alma, segundo Kardec, ou projeciologia, como ele acrescenta como item de pesquisa. O processo que o espírito sai da matéria e adentra o mundo espiritual, retorna ao mundo espiritual. Gosto muito da forma como Ekenaz chama os nossos ensaios para o desencarne. Ele diz que nós ensaiamos o desencarne todas as noites, todos os dias. Basta adormecer que saímos do corpo. O corpo permanece apenas com a sua função orgânica, mas sem a consciência ativa, porque a consciência saiu em um pequeno passeio, uma pequena viagem. Diante disso, nós precisamos compreender, minha querida Vera, que é muito normal nós estarmos reunidos num grupo e parte do grupo não ter aquela lembrança. Porque eles também são responsáveis e merecedores de inúmeras outras informações. Não termos a comprovação de que todos estiveram no mesmo lugar não quer dizer que não estivemos. Existe uma das leis aqui, que é o véu do esquecimento. E o véu do esquecimento não é porque um é mais importante que o outro, mas é porque alguns não têm a capacidade ainda de compreender e amadurecer a ideia ali transmitida. Então, os espíritos deixam em nós, os bons espíritos, deixam em nós pequenas pinceladas, das quais nos remetem aos ensinamentos por eles nos passados. Por vezes em formas de imagem, de coisas muito específicas, por exemplo.
Quantas pessoas... É que eu tenho medo de falar isso, Robson, porque senão vão pensar que tudo que eu estou falando é aquilo, e não é. É só um exemplo hipotético, né? Uma cobra está me perseguindo. Então, como a gente sabe que a cobra é peçonhenta e que ela traiu Eva, aconteceu, né? Eu estou usando coisa assim só para a gente dar um pouquinho de risada. Então, quando ela persegue, é porque nós vamos ser traídos, que vamos ser alguma coisa. E não é isso. A serpente, ela nos causa, em nós seres humanos, a ideia do cuidado, atenção. Então, às vezes, pode ser que uma imagem dessas fique refletida em nós para prestarmos atenção no que está por vir. E o que está por vir pode ser muito positivo, porque a ideia é só preste atenção. E não você está sendo perseguido, né? Você vai ser picado. Não, é preste atenção. E a gente fica tão preocupado com o medo que a gente deixa de prestar atenção. Isso é só um exemplo, não quer dizer que todo sonho disso é isso, tá? Mas é só um exemplo de como a espiritualidade deixa em nós resquícios de memória que nos fazem remeter a conhecimentos futuros. E neste processo de visita aos nossos familiares, existem muitos outros fatores que são os sentimentos emocionais. Eu posso estar amadurecido para ver um ente desencarnado, mas o meu irmão não. No momento em que ele lembra daquela vivência que tivemos juntos, no regresso à matéria física, ao corpo terreno, pode causar nele um sentimento de saudade e de abandono e de tristeza tão grande que aprisione o espírito, causando sofrimento para ambos. Então, o véu do esquecimento elimina isso para que não exista sofrimento de ambos os lados. Veja que o véu do esquecimento é uma proteção que nós temos. Por esse motivo que muitas vezes nós estamos congregados e quando retornamos à matéria, um, dois ou às vezes nem lembra do que ocorre. Não lembro da última Eu colocação do acho que sonho. a última colocação do sonho eu vou responder com um exemplo de André Luiz, né? Porque o Vitor está perguntando especificamente assim, no desencarne a gente lembra de muitas coisas. E você falou, né, durante o sonho, como se fosse um treino para o desencarne, porque o mundo espiritual tem várias moradas, né? Na casa do meu pai, então tem vários contextos. E o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conta que a mãe dele vivia num plano ainda superior ao nosso lar, que ele não tinha acesso, né, ao local que a mãe morava. E que aí um dia à noite ele pediu muito que ele queria visitar e encontrar com a mãe. E que aí ele dormiu no plano espiritual, ele estava desencarnado, né? E nesse dormir lá, ele sonhou com a mãe, aí ele foi levado num plano mais superior ao nosso lar, que corresponde ao nosso sonho aqui, né? Do mundo terreno indo para o mundo meio sutil. Então, do sutil para o mais sutil é como se fosse a mesma coisa. E que aí ele encontrou com a mãe nesse sonho, mas que ele sabia que era um encontro real, e ele não lembrou de tudo, mas ele guardou boa parte do que a mãe falou, né, para estimular. Então, o Vitor ele pergunta assim: será que a gente pode lembrar, né, nessas rememorações da vida anterior, se a gente teve peregrinação por outros planetas, né? E muitos estudiosos já explicam assim: enquanto a gente está encarnado, o nosso cérebro ele não suporta os dois mundos ao mesmo tempo. Por isso que ser médium é muito cansativo e é muito, às vezes até doloroso mesmo, em termos de esforço, né? Porque é como se eu estivesse tentando, sei lá, enxergar duas televisões ao mesmo tempo e fazer sentido na minha cabeça dois filmes diferentes passando ali na minha cabeça ao Todos. mesmo tempo, né? Por aí. E aí eu estou tentando sintetizar aquilo tudo e a espiritualidade sabe o que a gente dá conta e o que a gente não dá conta de lembrar. E às vezes a gente fica forçando uma lembrança por um capricho, ou por uma curiosidade, ou por uma questão pessoal, que do ponto de vista
do nosso plano reencarnatório, do nosso mentor, não é útil para a gente. Não é útil lembrar aquilo, né? Então a gente tem que ter uma certa flexibilidade de responder assim: é possível lembrar de peregrinação em outros planetas? Sim, é possível. Isso vai ajudar na tua evolução agora? É a segunda pergunta, né? Se o seu mentor achar que não, não vai lembrar agora. Às vezes a gente não vai lembrar nem o que a gente, sei lá, né, comeu semana passada. E a gente fica achando que tem que lembrar de coisas muito específicas para ter uma prova ou para ter uma certeza. E como alguém que já lutou muito com essa questão da fé, eu te digo assim: a fé não vem da certeza que a lógica traz. A fé vem da entrega do sentimento a uma convicção de que há algo maior que a gente. Então, eu acho que é útil a gente pesquisar isso, eu acho que é útil a gente ter essa visão mais cósmica das coisas, né? Mas a gente tem que entender que a nossa primeira tarefa é a nossa evolução moral. E a gente vai recordar as coisas que são úteis para a nossa evolução moral. E é isso, né? Mesmo que a gente fique debatendo e querendo forçar a lembrança. Deixa só para rapidão, prometo. Eu deixo você falar o tanto que você quiser. É, o, a gente está muito preocupado com o que tem fora do planeta. E é lindo o que tem fora do planeta. É só nós olharmos as fotos da galáxia, né, do universo. É lindo o que tem ali fora. Mesmo sendo um planeta de subúrbio. É lindo ver ali fora. Mas tem tanta gente falando de seres que habitam outros planetas, sem se dar conta que estão falando de quem habita o planeta. Este exemplo que tu muito bem relembrou da mãe do André Luiz, que André Luiz não tem acesso, que todos nós sonhamos em morar em nosso lar. Né? Porque quando se fala assim, de comunidade, a gente pensa, nosso lar, né? Essa comunidade que a mãe do André estava e que ele não tinha acesso, é no planeta Terra. É aqui. Tem tanta coisa linda para a gente ver aqui. Tanta coisa linda. Em torno do nosso planeta, os primitivos não podem mais reencarnar aqui. Eles não têm mais possibilidade, porque o planeta não comporta mais os primitivos. Mas isso não quer dizer que não tem essência primitiva aqui, através dos minerais, dos vegetais. Tá? Mas o ser primitivo não tem mais. Mundos de pós-expressão tem bastante. Mundo de regeneração tem muitos. Olha os mentores que estão nos acompanham, que nos orientam. São todos regenerados pelas informações, pelo amor. Mas os que os orientam, que também são moradores aqui, já vivem num mundo feliz aqui. Porque os nossos orientadores também possuem orientadores. Tudo aqui. Então, o que precisamos compreender? Que tem muitas moradas na casa do nosso Pai, mas tem tantos bairros aqui na nossa própria morada que a gente não conhece ainda. É isso aí. Ótimo, acho que as perguntas estão bem respondidas, deve dar um debate, né? Aí, novas ideias, novas perguntas, novos comentários, coloca aí embaixo para movimentar o canal, para nos ajudar a entender o que vocês ainda querem ver por aqui. Então a gente se despede, até a próxima, gente. Obrigado, Jordelei. Eu que agradeço, Robson.